Hoje a pergunta é a seguinte: o síndico profissional pode contratar uma empresa para auxiliá-lo? E a resposta é claro que sim. Normalmente você vai ver que num condomínio existe uma empresa que a gente chama de empresa, a administradora de condomínio. Por que é importante que o condomínio tenha uma empresa como ela? Porque normalmente ela tem advogado, ela tem contador, ela tem pessoas especializadas em recursos humanos e muitas vezes o síndico, profissional ou não, ele não tem conhecimento dessa área. Ele pode de repente ser advogado, então a área jurídica ele até poderia fazer. Ele pode ser um contador, ele pode ser um engenheiro civil, mas normalmente recorre-se a uma empresa que administra condomínio porque ela já tem esses profissionais que são rateados por outros condomínios. E o que começa a ser interessante é que a partir de alguns anos de atividade, essas empresas, essas administradoras passam a ter tanta experiência, tanta vivência, tantos casos que ocorreram, que ela é a empresa correta para você tirar suas dúvidas. Olha, eu ouvi dizer que agora vai haver uma regulamentação de turno 12/36. Liga para lá, o departamento jurídico deles deve estar cansado de lidar com esse tipo de coisa. Olha, eu estou precisando de uma empresa para fazer uma reforma ou fazer uma avaliação, um orçamento para reformar a porta dos elevadores. Esse pessoal vai te auxiliar a fazer esses orçamentos, muitas vezes eles têm gente para indicar. Então a pergunta é: o síndico pode contratar a empresa para auxiliá-lo? É lógico que no momento que você chega num condomínio, muitas vezes esse condomínio já existe, já tem uma empresa que faz essa administração, mas na remota hipótese de você estar chegando num condomínio que acabou de ser constituído, ou seja, está naquela fase da primeira assembleia, que a gente chama assembleia de constituição, você precisa só ver se a convenção permite que seja feita essa contratação. Eu nunca vi uma convenção, uma convenção condominial que não permitisse, algumas até obrigam que o síndico tenha a assessoria de uma empresa de administração, tá certo? Eu queria pedir para vocês o seguinte: inscrevam-se no canal, né? Curta esse vídeo, porque dessa forma a gente consegue divulgar melhor. Você clica no sininho também, tá? Então toda vez que você tiver um vídeo novo, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser informado. Outra coisa, se você tem alguma dúvida, pergunta pra gente, coloca aí embaixo a sua dúvida, a gente vai tentar na medida do possível encaixar as respostas, os vídeos, de forma a resolver a dúvida de vocês. A gente está aqui para isso, tá certo? Outra possibilidade é, se o condomínio tem administração própria, isso às vezes acontece, opta-se em contratar um advogado e contratar um contador. Ou seja, a administração do prédio, toda a logística do prédio é administrada por ou um síndico profissional ou um síndico que seja proprietário de alguma unidade, e é uma coisa que não tem jeito de escapar, é de um contador, tá certo? Para fazer folha de pagamento, as guias de recolhimento, esse tipo de coisa. Eventualmente, pode-se ter a necessidade de contratar um advogado na eventualidade da análise de um contrato, na eventualidade de haver uma ação trabalhista de algum funcionário. Mas aí o que acontece? Você precisa ver se sai mais barato você contratar um advogado que receba um pouquinho por mês, ou você pague por demanda. Normalmente, pagar por demanda sai mais caro, mas você precisa ver qual a quantidade de utilização que você vai ter desse advogado, tá certo? Então a resposta é: pode contratar? Eu já diria o seguinte: deve contratar, tá certo? A pergunta do dia é a seguinte: eu gostaria que vocês respondessem a pergunta, que vocês trocassem informação, que a gente até aprendesse junto. A pergunta que eu vou fazer hoje é a seguinte: o que são consideradas despesas ordinárias? A gente se vê na próxima aula, tá bom?